Tuas promessas são maravilhosas. A promessa do Teu sustento em nossas vidas, a promessa da Tua graça, do Teu favor que nos alcança. O Senhor que é o nosso bom pastor, que nos reúne como ovelhas do Teu pasto. O Senhor que nos viu como aflitos, desamparados, como ovelhas que não tinham pastor. O Senhor veio ao ser humano na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Nós sabemos nas mãos de quem nós estamos. Nós estamos nas mãos do Senhor. E diz a Tua palavra, diz o Senhor Jesus Cristo aos nossos corações, das minhas mãos ninguém poderá tirar aquele que o Pai me deu. Nós sabemos que nós não buscamos a Tua presença porque nós tivemos alguma inteligência diferenciada. Nós sabemos que nós não buscamos a Tua presença porque nós tivemos algum privilégio de nascimento. Nós sabemos que a Tua graça alcança todos aqueles que Tu queres, independentemente se a pessoa nasceu em berço pobre ou berço rico, independentemente se a pessoa viveu uma infância e uma adolescência feliz ou traumática. Nada disso é impedimento para o poder da Tua graça, da Tua misericórdia. Tu és excelente, Senhor. Tu és a excelência, Tu és precioso, Tu és incomparável. Não há virtude humana, nem toda virtude humana se compararia a Ti. O melhor dos homens não passa de homem no seu melhor. E ainda assim é vil em comparação a Ti. Tu és maravilhoso, Tu és precioso. Os Teus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os Teus pensamentos, os Teus caminhos, o Teu caráter, a Tua glória, a Tua grandeza, o Teu esplendor, mais altos do que os nossos. E ainda assim o Senhor se apiedou de nós, teve misericórdia de nós e veio nos resgatar. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Nossos corações se abrem na Tua presença nessa noite, em anseio por Ti, em fome e sede de Ti e da Tua palavra. A Tua palavra é o verdadeiro alimento da nossa alma. Nós vamos partir para a Bíblia, para a Tua palavra, Senhor, ansiosos por nos alimentarmos desse pão. Esse pão nosso de cada dia é mais do que o pão físico, material, é o pão espiritual, é o pão da Tua palavra, é o pão que refrigera a nossa alma, é o pão que, comparado às águas de descanso, aos pastos verdejantes do Salmo 23, porque nós sabemos que ainda que nós andemos pelo vale da dificuldade, da sombra da morte, os sinais da Tua presença são conosco. É o Senhor quem nos conduz. Nosso anseio é viver todos os dias na casa do Senhor, perseguidos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Então perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque sabemos que insultamos a Ti muitas vezes com a nossa existência, com o nosso pensar, com o nosso desprazer para contigo, com a nossa negligência para contigo, para com a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. E é daí que decorrem todas as outras coisas. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa insensibilidade para o sofrimento do próximo. É daí que decorrem todas as outras coisas, desse pecado primeiro, que é o desprazer de nossos corações em Ti. Não temos muito o que dizer, senão o que disse o irmão do passado lá na metáfora de Jesus: ser propício a nós. Nós somos pecadores, Senhor. Fortalece os nossos corações na Tua presença, alegra os nossos corações na Tua presença, seja o Senhor o sustento da nossa existência até quando Tu nos chamares para estarmos diante de Ti, ou até quando Tu voltares, Senhor, para levar a Tua igreja, o Maranata, o dia que ansiamos por vermos a Tua glória, por vermos a Tua presença face a face. Como diz a Tua palavra, o que é incomparavelmente melhor, contemplar o Senhor face a face, sem essa carne do pecado, sem esse corpo perecível, mas transformado. Nós não temos ideia do que é o brilho, o esplendor de um ser humano glorificado, transformado pela Tua glória. Senhor, nós sabemos que todo esse poder é do Senhor, essa misericórdia e graça são do Senhor. Abre o nosso entendimento nessa hora, desvenda os nossos olhos para que nós possamos contemplar a beleza da Tua lei, a beleza da Tua palavra, para que nós possamos nos deslumbrar com o Teu caráter, com o Teu esplendor,
para que nós possamos ter os nossos corações cativados pelo Teu Espírito. Amado da nossa alma, recebe em Teu altar a nossa gratidão, a nossa súplica. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, bem-vindos, irmãos. Bem-vindo, João Perim, bem-vinda, Cristina. Bom, são os que eu estou vendo aí. Marlene, de Maricá. Dona Leila, já cumprimentei. Serginho, bem-vindos, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 23. A gente vai meditar no Salmo 23. Então, abre a sua Bíblia aí. Vamos dar um tempo aí para você abrir a sua Bíblia. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia, né? Com certeza, pelo menos no círculo de pessoas que eu conheço, essas pessoas, obviamente, elas conhecem o Salmo 23, né? Se não conhecem o Salmo 23, conhecem a famosa frase do verso 1, né? Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então nós vamos começar a meditar no Salmo 23, desejosos que Deus fale aos nossos corações, alimente a nossa alma nessa noite de terça-feira, quente aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que está aí a Dona Leila, onde a senhora está, a Marlene, o João Perim, mas aqui no Rio de Janeiro está bem quente. A gente de vez em quando tem 2 ou 3 dias de inverno, mas fora isso é o chamado veranico. Nós ficamos no nosso verão aqui. Vamos juntos? Salmo 23. Vamos lá? O salmo mais conhecido da Bíblia. E como que ele tem tantas coisas para nos falar, para nos ensinar. Salmo 23 diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, salmo mais conhecido da Bíblia. Vou começar com as palavras do Spurgeon, numa obra antiga dele, né? O Spurgeon é de 1834 a 1892. E existe uma obra antiga do Spurgeon chamada Os Tesouros de Davi, que é exatamente uma leitura que ele faz dos salmos, né? Dos 150 salmos. Né? Tá em Brasília? Pois é, tá frio, tá quente aí, tá frio, tá calor, depois diz pra gente. E então o Spurgeon começa... O Salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia, né? Imagina quantas reflexões você já deve ter ouvido sobre o Salmo 23, e quantas coisas você ainda vai ouvir ou ler, né? De tanta gente, homens de Deus, mulheres de Deus que passaram por essa história e construíram aí aquilo que acho que é Newton, né? Isaac Newton que vai dizer isso, né? Eu olho por cima dos ombros de gigantes para poder enxergar mais longe, né? E não raro a gente precisa olhar por cima desses ombros, desses gigantes de homens e mulheres que nos antecederam, que se debruçaram na palavra de Deus, zelosos de beber dessa fonte, de viver para a glória de Deus. Então assim se dá com o Spurgeon, né? Charles Spurgeon, um pastor inglês lá do século XIX, 1834 a 1892, que gosto muito. Então nessa obra, Os Tesouros de Davi, Spurgeon, reconhecendo exatamente a popularidade desse salmo, já vai dizer isso, né? Ele vai dizer, eu não tenho algo novo a falar sobre o Salmo 23. E ele diz assim, nem é minha intenção, e isso aqui é precioso, e nem convém que seja inventarmos coisas novas sobre a palavra de Deus, né? Nosso tempo aí moderno é sempre uma invenção, olhar para a Bíblia e interpretar a Bíblia conforme o nosso tempo, né? A Bíblia ela é eterna, a Bíblia ela é única, a Bíblia ela é atemporal. Nossa cultura, nossa época, nossos cientistas mudam de opinião, as pessoas se contradizem, os cientistas se contradizem. Agora a palavra de Deus é eterna, né? Aquilo que as ciências humanas descobrem, coisas que ficam às vezes 1 década, 2 décadas, 3 décadas, formatando a consciência da sociedade, né?
sei lá, 2 décadas depois, 10 ou 1 década depois, logo depois, aquilo já é desmentido, uma nova tese já é trazida, né? Reverendíssimo Eusébio, meu amigo, bem-vindo aí. Mas enfim, não convém que falemos algo, que inventemos algo novo da Bíblia. Vamos só olhar para essa palavra e ver para onde que essa palavra nos remete, para outras passagens certamente da Bíblia. E a nossa ideia é exatamente fazer essa leitura devocional, pouco técnica, né? Não tem nada, nenhuma exegese aqui no sentido de buscar o radical da palavra. Mas como que o que nós ansiamos é ouvir de Deus, é receber de Deus a correção, é receber de Deus o consolo, o conforto, o ânimo, o desejo de buscá-lo. O nosso pedido diante do Senhor é: Senhor, desperta nos nossos corações afeições santas. A gente não quer apenas ter um entendimento intelectual da Tua palavra, racional. A gente quer ter despertado no nosso coração desejo, anseio por Ti, ou a melhor expressão, afeição, né? Afeição, essa inclinação da vontade, essa inclinação, esse prazer em Ti. Jesus não veio nos salvar só para nos levar para o céu. Imagina se fosse assim. Imagina que pobreza é isso, né? Jesus veio nos salvar para nos levar só lá para o céu, quando a gente morrer no futuro, né? Jesus veio nos salvar para que nós pudéssemos ter prazer em Deus, para que nós pudéssemos ter deleite em Deus, aquilo que o coração humano não tem. É exatamente porque as pessoas não têm deleite em Deus, prazer em Deus, que elas vão buscar prazer, deleite, consolo, conforto, sentido em qualquer outra coisa, né? Então não convém trazer coisa nova sobre o Salmo 23, mas continua o Spurgeon dizendo: se eu pudesse ser usado por Deus apenas para trazer à nossa memória velhos conceitos de Deus e preciosos conceitos de Deus e doces recordações da obra do Senhor na sua vida. Pensa sobre as doces recordações que você pode ter do Senhor na obra da sua vida. Sobretudo, pensa na doce recordação que você pode ter em Cristo pelo fato de você ter sido alcançado por Cristo. Entende? Eu não estou só falando, eu sei que isso é precioso também, se você for olhar desde o seu nascimento, né? O Senhor te trazendo, conduzindo a tua vida, você vai ficar maravilhado. A gente vai poder dizer maravilhado, né? Nós vamos poder dizer maravilhados, como o Salmo 139, no verso 14. Gosto demais de repetir isso, porque vai mostrar para a gente exatamente lá a nossa origem no ventre, né? No Salmo 22, que lemos na semana passada, os versos 8 e 9 fazem a mesma reflexão. Senhor, Tu és o meu Deus desde o ventre, desde antes de eu ter vindo à luz, de minha mãe ter me dado à luz. Tu já és o meu Senhor desde o ventre, né? Desde o ventre, Senhor. Tu já és o meu Senhor, ainda que eu não te conhecesse, ainda que eu só viesse a te conhecer posteriormente, em tempos posteriores, talvez na infância, para os mais privilegiados que conheceram a Cristo na infância, não foi o meu caso. Para os mais privilegiados que conheceram a Cristo na adolescência, não foi o meu caso. Mas por mais que a gente viesse a conhecer a Cristo ainda que na juventude, ou mais tardiamente na idade adulta, ou mesmo como idoso, essa é a coisa mais preciosa do universo. Nós conhecemos a Cristo. Ele se revelou a nós e ele capturou, ele alcançou os nossos corações. Essa é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. Então, se a gente puder trazer à nossa memória essa doçura de um passado, né? De um passado em que encontramos com Cristo, de uma vida que foi conduzida por Jesus, mesmo quando nós não conhecíamos Jesus, mesmo quando nós não críamos em Cristo, mesmo quando ainda nós éramos idólatras, ou ateus, ou feiticeiros, ou acreditávamos em todo tipo de superstição, ainda ali a boa mão do Senhor conduzia-nos na nossa ignorância, até um dia que o Senhor alcançou os nossos corações. E alcançando os nossos corações, veio nos mostrar uma relação preciosa conosco. Então a Bíblia, a relação entre Deus e o seu povo, na palavra de Deus, na Bíblia, é retratada de muitas maneiras, né? O noivo e a noiva, né? Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, o pai e o filho, né? Deus é o pai que nos adota
e nos dá o espírito de adoção, o espírito pelo qual, isso é Romanos que vai dizer, né? Capítulo 8, pelo espírito pelo qual nós clamamos Abba, Pai, ou seja, podemos chamar Deus de Pai. A oração do Pai Nosso é preciosa nesse sentido, né? Jesus é questionado pelos seus discípulos em Lucas 11, logo no início do capítulo 11 de Lucas. A oração do Pai Nosso está em Mateus 6 e em Lucas 11, né? Então, mas em Lucas 11 tem essa particularidade aqui. Jesus é questionado pelos seus discípulos. Eles o questionam: Senhor, ensina-nos a orar, como os discípulos de João Batista também aprendem lá com João Batista. Ensina-nos a orar. E Jesus podia ter dito assim: como assim? Que coisa é essa que vocês estão pedindo? Vocês não sabem que isso não é possível? Falar com Deus? Vocês procurem o sacerdote, vocês procurem mediadores, vocês procurem anjos, vocês procurem espíritos. Mas não é isso que Jesus diz. O que Jesus diz é como se ele estivesse dizendo: boa ideia, né? Claro que a ideia não foi uma boa ideia, algo que o surpreendeu, né? Mas os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como os discípulos de João Batista aprendem com ele. Está em Lucas 11, e Jesus diz assim: vocês quando orarem, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, vocês quando orarem, vocês chamarão Deus de Pai. Então são muitas as maneiras como Deus se apresenta para nós, essa maneira doce como Deus se apresenta a nós, né? O noivo que santifica a noiva, o pai que acolhe o filho, filho por adoção, somos filhos por adoção, né? O que é precioso, né? Porque ele escolhe o filho que adota. Jesus é o filho por natureza, o filho que tem a mesma essência do Pai, né? O filho da mesma essência, a mesma natureza do Pai. Ele é o único filho, por isso ele é chamado de o único filho de Deus. Deus enviou o seu único filho ao mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é João 3,16. Mas todos quantos creram, é o que vai dizer João. Todos quantos creram, isso é João capítulo 1, verso 12, todos, 12, 13, todos quantos creram, é lhes dado o direito, a graça, né? O poder de serem feitos filhos de Deus. Quais? Toda a raça humana? Não. João especifica, né? Os que creem no seu nome. Então, são essas as maneiras como Deus se relaciona conosco, dessa forma doce. E com certeza essa forma da relação do bom pastor é uma forma doce de se relacionar com o seu povo, né? Os irmãos que entraram depois aí, nós fizemos a leitura do Salmo 23 e vamos meditar agora então um pouco no Salmo 23. O Salmo 23 é conhecido como o Salmo do Bom Pastor, certamente por causa da força do seu primeiro verso, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas há quem defenda que há três metáforas aqui, não só a do pastor e da ovelha, mas também a do condutor, de alguém que conduz o povo pelo caminho, e também a do anfitrião, que recebe esse convidado de forma honrosa ao seu banquete, à sua mesa. Eu prefiro aqueles que entendem que há aqui duas metáforas, a do bom pastor e a do anfitrião. Porque esse que alega sobre a condução de um povo pelo deserto, eu acho que isso está dentro do bom pastor que conduz as suas ovelhas. Esses que defendem a existência de três figuras, três metáforas, se referem à metáfora do pastor, a figura do pastor. Deus é o nosso pastor, e o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. É a primeira frase do verso 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas a partir daí, do guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, para alguns, isso já muda o cenário, já é uma ideia de um condutor, a exemplo de Moisés conduzindo o povo pelo deserto, né? A exemplo de Josué, que acaba entrando com o povo na terra prometida, né? Acaba sendo essa outra figura. E por fim, a figura do anfitrião, né? Que vem a partir do verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários,
unges minha cabeça com óleo e transborda o meu cálice. Eu fico com a ideia de que o Salmo 23 tem duas figuras muito claras, a do bom pastor e a do anfitrião. Bem-vinda, Aninha. Que bom você aí. A Aninha é minha amiga de infância também aí. Fui nos seus 15 anos, né, Ana? Lá no Clube de Sargento. Tem alguns anos isso, né? Mas foi muito bom. E a nossa amizade vem daí desde essa época, uma serva do Senhor também, uma irmã nossa. Mas esse Salmo 23, então vamos olhar para o Salmo 23 e vamos ter prazer no nosso bom pastor ou no nosso anfitrião que nos acolhe pela presença dele. Não raro, as pessoas olham para a palavra de Deus e elas dizem que a alegria que elas têm em Deus é porque elas lembram das coisas que Deus já deu para elas. E eu não nego, é óbvio que as coisas que vêm do Senhor nos alegram. É óbvio que o alívio da dor, a solução de um problema, a provisão, a providência de alguma coisa da qual necessitávamos. Ora, só temos é que render graças ao Senhor por essas bênçãos, por esses presentes que Ele dá. Mas a gente não pode jamais valorizar mais o presente do que o presenteador, entende? Então, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, tem uma expressão maravilhosa, né, que diz assim, é importante, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha, parece óbvio, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Parece óbvio, né? Eu só posso ir atrás daquilo que eu creio que existe, daquele que eu creio que existe. Mas a palavra lá vai dizer isso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E a gente fica falando assim, pensando assim, qual é o galardão? Irmãos, qual é o maior galardão, recompensa, né? Presente, prêmio? Qual é o maior prêmio que a gente pode ansiar, pelo qual a gente pode ansiar, senão o próprio Deus, senão a própria pessoa de Deus? Então, é óbvio que nós vamos reconhecer que Deus é o nosso pastor e que nos dá essas muitas coisas, e nós rendemos graças ao Senhor pelo sustento da vida, pelo renovo, pela provisão, pela família, pelo alimento, pela saúde, pelo afeto, pelo carinho das pessoas que temos ao nosso redor, enfim, por todo esse cuidado e providência com o qual Deus nos cerca, né, com os quais Deus nos cerca. Mas a gente não pode ficar aí, né, porque senão a gente esquece do galardoador. O galardoador é o galardão. O presente que Deus tem para nós é Ele mesmo. E buscar a Deus só pelos presentes que Ele pode dar é um insulto. Né? Imagina, né? Não sei se já falei aqui, mas vou usar novamente essa metáfora. Quem eu vi usando isso aí foi o Paul Washer uma vez. Imagina se eu falasse para minha esposa, perguntasse para ela por que ela casou comigo e ela começasse a dizer, olha, casei com você porque você tem dinheiro. Você é isso? Não, você tem um carro. Por que você casou comigo? Não, eu casei com você porque você tem uma relação de amigos muito boa e eu estava meio sem amigo, a vida estava meio enfadonha, né? Mas por isso você casou comigo. Quer dizer, você não casou comigo por causa de mim? Quer dizer, entende? Isso não traria... Isso não seria repugnante para nós, né? Entende? Esse interesse. Então, isso é o que acontece com a gente muitas vezes. Infelizmente, os seres humanos buscam a Deus porque sabem que podem receber presente de Deus. E é interessante quando vai uma palavra meio forte, talvez. É interessante como muitas vezes Deus amaldiçoa, dando exatamente o que a gente pede. E Deus abençoa, negando exatamente o que a gente pede. Mas às vezes quando Deus olha e diz, tudo que você quer é isso, então tá bom, então toma. Tudo que você quer é o quê? O sucesso? Então toma o sucesso. Tudo que você quer é o quê? Passar no vestibular? É só isso que você quer. E as pessoas passam no vestibular, vão para a faculdade e depois elas não têm mais tempo. Que maldição, né? Não tem mais tempo para Deus. A coisa mais preciosa do mundo, o ser mais precioso do mundo, né? Então, o que eu vejo no Salmo 23 é um salmista tendo esse prazer em Deus.
Então o verso primeiro começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então algumas considerações. Há diferentes traduções para o verso primeiro, ou diferentes versões, né? Eu estou lendo na versão revista e atualizada do João Ferreira de Almeida, mas há também outras versões. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou o Senhor é meu pastor, não terei falta de nada. Ou numa outra versão, o Senhor é meu pastor e eu já não preciso de mais nada. E ainda numa versão mais contemporânea, o Senhor é o meu pastor e eu não faltarei. Essa é a ideia, né? Mas em todos os casos, ou em qualquer outra versão que você vai usar, a grande ideia é essa. Se o Senhor é o nosso pastor, nós não precisamos de mais nada. Se o Senhor é o nosso pastor, nós já temos tudo que ansiamos. O que mais pode suprir a nossa alma, o nosso anseio, senão a própria presença de Deus em Cristo? Entende? Se o Senhor é o nosso pastor, o nosso anseio pela vida, nossa ansiedade diminui ou acaba, tanto mais quanto confiamos no bom pastor. Então o Salmo 23 vem falando isso, né? E na sequência ele vem falando dessa quietude para a ovelha. Olha, é Ele quem providencia todas as coisas. Quem? Ele, Deus. Ele não colocou representantes para fazer isso, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o seu Filho. Isso é o que está escrito na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, né? Então, é Ele quem nos leva para junto das águas de descanso, é Ele quem nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva para junto das águas de descanso, quem refrigera a nossa alma. A gente para aí, no iniciozinho do verso 3, né? É interessante porque a gente vê, esse salmo é um salmo de Davi. Davi era um pastor antes de ser um rei. Davi, quando compõe, já é rei, mas Davi era um pastor. Você lembra quando Davi foi ungido por Samuel, né? No primeiro livro, lá no primeiro livro histórico do Antigo Testamento, o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, Samuel vai à casa de Jessé. Jessé tem 8 filhos. Os 7 filhos mais prováveis estão em casa. E o 8º filho, menor, ruivo, mas mignon, está exatamente no campo guardando as ovelhas. Jessé é chamado por Deus para ir ungir um novo rei para Israel, a fim de substituir Saul, né? Saul é o primeiro rei de Israel e Saul passa a ser reprovado diante de Deus e Deus agora escolhe Davi. E é com Davi, com a sua linhagem, que ele faz uma aliança eterna. Eterna porque é da aliança de Davi que vamos chegar em Cristo, que vamos chegar em Jesus, né? José é da tribo de Davi, é da tribo de Judá, que portanto é da linhagem de Jessé de Davi. Então Jessé entra Samuel entra na casa de Jessé e fala para Jessé: eu vim aqui porque Deus me trouxe aqui a fim de eu ungir o próximo rei. É um casebre, é uma casa simples, de camponeses, de pastores de ovelhas. E aí está lá o primeiro filho, mais velho, forte, alto. Jessé olha e fala: não é esse. Samuel olha e diz: não é esse. E os filhos de Jessé vão passando um por um até o 7º. Então Samuel olha para Jessé e diz: por acaso você não tem nenhum outro filho? E Jessé diz assim: eu tenho um, mas ele é muito franzino e ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Então Jessé diz: manda chamar esse menino. Então quando Jessé olha, quando Davi entra, ainda franzino, na casa, no casebre, o Samuel diz: é esse aí, o novo rei de Israel. Não vai ser naquele momento, né? A história continua, Saul continua rei. Então Davi era um pastor de ovelhas. Davi, quando enfrenta Golias, você conhece a história, já está agora no capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel. Davi enfrenta Golias por quê? Porque os seus irmãos que são fortes foram chamados para a guerra, eram soldados que estavam lá. Era um vale, olha a linguagem do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Era um vale da sombra da morte, era um vale, do lado de cá ficavam os soldados de Israel, do lado de lá ficavam os soldados da Filistia, né, os filisteus, e era comum, naquele tipo de guerra, exatamente alguém afrontar alguém.
um único guerreiro daqui com um único guerreiro daí. Era então o que o Golias estava fazendo. Não tem aí um homem que possa vir me afrontar, e todo o exército de Israel ficou com medo. É como se Golias estivesse dizendo, vamos poupar os exércitos, a gente não precisa matar tanta gente. Não tem aí um homem desse exército aí que pode vir me enfrentar. E Golias era um homem grande, né? Gigante aí, na verdade, não pensa, imagina um gigante que pega alguém na mão, né? O Golias tinha aproximadamente aí 2 metros e 2,4, 2 metros e meio, mais ou menos. Era um homem grande nesse sentido. E Davi um franzino. Davi era um menino que foi levar lanche para os seus irmãos. Davi não foi para a guerra. Vendo aquela situação, é que Davi sente o Senhor afrontado. Então a palavra de Davi lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, foi essa. O que farão com esse homem, com esse homem que não tem aliança com Deus? O que farão com esse homem que não tem aliança com Deus? A expressão é, o que farão a esse incircunciso filisteu que fica a afrontar o exército do Deus vivo? Percebe? A situação de Davi não era uma nação contra a outra. O que despertou indignação no coração de Davi, inquietação no coração de Davi, foi o nome do Senhor é que está sendo afrontado. Quem é esse que vai ficar afrontar o exército de Israel? É afrontar o Deus de Israel. É afrontar o único e soberano Senhor, o Criador de todas as coisas. E aí quiseram demover Davi daquela ideia, porque ninguém queria ir. E aí Davi falou para o rei, né, para Saul, deixa eu ir. Eu sou pastor de ovelhas, e eu já enfrentei urso e já enfrentei leão com a minha pedra e com a minha funda, a fim de proteger as minhas ovelhas. Então Davi era um pastor de ovelhas, que conhecia bem o ofício de pastor de ovelhas, e agora sendo rei, ele olha para Deus e diz, está aí, Deus é o meu pastor. E é interessante também a gente notar o seguinte, essa linguagem no singular, né? Eu, meu. Por quê? Porque essa ideia de que Deus era o pastor do povo de Israel já era conhecida. E, portanto, chamar Deus, de certa forma, na primeira pessoa na segunda pessoa do plural, nós, nosso Deus, é comum. Então, por exemplo, te lembro o verso 3 do Salmo 100, né? O Salmo 100 é celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria. E aí vai dizer, entrai por suas portas com ações de graças. Não, mas antes, e nos seus atos com hinos de louvor, isso está no verso 4, mas antes o verso 3 vai dizer assim, sabei que dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Foi ele quem nos fez, é isso. Foi ele quem nos fez e dele somos. Lá em Salmo 100, verso 3. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, quer dizer, essa ideia de nós, Deus é o pastor do povo, dos que creem, né? No caso do povo de Israel. Deus não era o pastor do Moabita, do Amonita, do Eteu, do Eveu, do Filisteu, do Fenício. Deus escolheu Israel. É isso que a palavra de Deus vai mostrar. Na sua soberana vontade, ele escolhe Israel a fim de ter com Israel uma relação mais próxima. Os outros povos eram idólatras mesmo, e é a Israel que ele revela a sua vontade. E é por meio de Israel que ele perpetua a sua vontade. Obviamente alcançando parte de outros povos aqui e ali ao longo da história, né? Mas no Salmo 23 a linguagem é da primeira pessoa do singular. Deus é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, dando essa ideia dessa intimidade com Davi. E ele vai mostrar o seguinte, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Vamos pensar nessas 3 situações. Imagina um pastor no Oriente, né? Imagina um tempo de seca, as ovelhas não sabem onde há alimento, as ovelhas não têm como se defender, entende o que digo? Por exemplo, um leão tem presas, um touro tem chifres, enfim, os animais têm alguma coisa para se defender. As ovelhas não têm nada para se defender. Uma ovelha não tem chifre, uma ovelha não tem garras na boca, presas, né, na boca, uma ovelha não tem garras nas mãos para se defender, entende? Uma ovelha é um animal totalmente indefeso. Uma ovelha é um animal que depende totalmente do seu pastor.
Até porque a ovelha, que para os nossos olhos é um animal fofinho, né? Que bichinho bonitinho, da lã, não sei o quê, a ovelha é considerada um animal tolo. A ovelha não é um animal inteligente, entende? Não é um animal perspicaz, não é um animal... Há animais mais inteligentes, que aprendem coisas, né? Mais do que... A ovelha é um animal mais tolo. É nesse sentido. Esse é um sentido para nós também. Tá vendo? Essa é a humildade da qual a gente precisa, né? Reconhecer que nós somos tolos, que nós não temos discernimento do certo e do errado, e por isso nós descansamos totalmente na palavra de Deus. É por isso que não faz sentido nenhum a gente olhar para a palavra de Deus dizer, e querer arbitrar, julgar o que está certo e o que está errado. Cabe a nós dizer, Senhor, eu sou um tolo, a tua palavra é a luz do meu caminho, é a lâmpada para os meus pés. Mas não raro, em todas as épocas e no nosso tempo não é diferente, as pessoas olham para a Bíblia e dizem, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Na verdade, elas só concordam com aquilo que já está dentro delas mesmas, né? Não é a Bíblia que elas leem os seus próprios corações. E naquilo que seus corações concordam com o que está escrito, elas concordam, e portanto não é a Bíblia que elas leem, mas é aquilo que é tão somente os seus corações. Davi então está dizendo assim, eu não sei onde há alimentos, eu não tenho como me proteger, eu não tenho garras, eu sou um animal tolo, mas o Senhor é meu pastor. Ele me guia por vale, ele me faz repousar em pastos verdejantes, mesmo no deserto, mesmo quando a seca vem, mesmo quando não há... Eu não sei onde tem, mas o bom pastor sabe, então eu descanso nele. Uma ovelha não vai questionar o pastor e dizer para onde é que tem que ir. Uma ovelha vai atrás do pastor. O nosso pastor é Deus. Ele me leva para junto das águas de descanso e me refrigera a alma. A expressão aí de refrigério da alma, veja, a ovelha não tem alma, né? É claro que deve ser uma metáfora para falar de ser humano, mas a ideia é, ele renova o meu vigor. O Senhor me revigora. Quem nos revigora é Deus. Quem nos revigora é o Senhor. Eu sei que muitas vezes eu também faço isso, né? Planejo minhas férias vão trazer vigor físico para o cansaço do dia a dia, mas descansa nessa verdade. Quem refrigera a tua alma é o Senhor. É possível que você não tenha tempo para tirar férias, ou pelo menos não num horizonte mais próximo, mas descansa o teu coração no Senhor, aquieta o teu coração no Senhor, alegre-se no Senhor. O verso, ainda do verso 3 em diante, ele vai falar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Impressionante isso, né? Porque o caminho do Senhor é o caminho da justiça. O meu não. O da ONG não. Mas o caminho do humanismo secular, da ciência, do comportamento humano, dos especialistas, não. Mas o caminho do Senhor é o caminho da justiça. É o caminho da justiça de Deus. Nós não somos justos, mas o Senhor é justo. Ele nos guia pelo caminho da sua justiça. O Senhor me guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso é uma outra expressão preciosa. Porque tudo que Deus faz é para a sua glória e por amor do seu nome. Então, se a gente for ver Ezequiel no capítulo 36, versos 22 e 32, nós vamos ver a mesma expressão. Ezequiel é o momento em que o povo está cativo na Babilônia, né? Cativo de Nabucodonosor. E agora o povo vai ser liberto. E o que Deus está dizendo para o povo é, não é por causa de vocês, mas é por amor do meu nome que eu vou livrar vocês. Ou seja, Deus nos alcançou e nos salvou por amor do seu próprio nome, para a glória do seu próprio nome. Como nós amaríamos mais a nós mesmos do que a Ele, né? Entende? Ele faz isso pela glória do seu nome, pelo amor do seu nome. Deus é zeloso com a glória dele, né? Isaías 42, 8, clássica passagem que vai dizer assim, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória eu não dou a outro e nem a minha honra às imagens de escultura. Então o Senhor nos guia pela vereda da justiça, pela vereda do seu caminho, pela vereda do caminho dele, por amor do nome dele mesmo. Que saibamos isso, né? Muitas vezes a gente pergunta assim, mas Deus não me ama? Se me ama, por que está acontecendo assim comigo? É porque Ele se ama. Se Deus te chamou, é porque Ele te chamou para que você participe desse amor que Ele tem por Ele mesmo, que Deus tem por si próprio. Verso 4, então, é emblemático também, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E a gente vê que coisa interessante, alguns anos atrás, um velho irmão, um senhor falecido já, alguns anos atrás, mais de 20 anos isso, ele virou para mim e falou assim: meu irmão, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nem as tribulações. Eu falei: é verdade, né? E aí ele me explicou: mas não é verdade? E aí ele continuou falando então: ele me guia pelas veredas, ele me faz repousar, olha só, em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas ele também diz que tem um vale da sombra da morte. O que ele vai dizer é que mesmo no vale da sombra da morte, ele diz para mim: não tema, eu estou contigo. A minha vara e o meu cajado, o meu bordão e o meu cajado te consolam. Dois equipamentos, né? Dois equipamentos. A vara ou o bordão, que em geral era de madeira, mas tinha um pedaço de metal na ponta, exatamente para afugentar os outros animais, para defender as ovelhas. E o cajado, usado para o apoio do pastor. Mas o cajado, você já observou, já viu figuras, desenhos ou filmes antigos? O cajado tem uma bolinha assim em volta, né? Uma espécie de um semi-arco assim em volta, né? E sabe para que era aquilo ali? Ou sabe para que é aquilo ali? Aquilo ali é para o pastor colocar no pescoço da ovelha e puxar, entendeu? É isso mesmo, né? A ovelha mais desobediente, a ovelha mais atrevida, ela é puxada pelo pastor. E assim a gente aprende uma coisa: o Senhor nos puxa, o Senhor nos disciplina. A disciplina do Senhor, ainda que doa, é sinal do seu amor. A disciplina do Senhor sobre nós, ainda que doa, ainda que nos humilhe, ainda que nos constranja, ainda que nos incomode, a disciplina do Senhor é bênção do Senhor. Então, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. A gente costuma dizer assim, né? As pessoas andam tomando posse de bênçãos que não são prometidas, né? E aí você vê uma pessoa de gente decepcionada com Deus. Mas por quê? Porque eu pensei que fosse ser dessa forma e não é. Naquela mesma linha inicial que a gente estava falando. Ou seja, as pessoas elas têm mais prazer naquilo que Deus pode dar ou naquilo que elas acham que Deus vai dar do que no próprio Deus. Então, quando não acontece como elas imaginavam, elas estão decepcionadas. Decepcionadas com Deus, decepcionadas com a igreja. Mas Deus não faz promessas para nós, assim, do tipo: vou te fazer sucesso, vou te fazer casar, vou te fazer você ter filhos ou netos. Podemos ter, e Ele nos tem dado, né? Dá a alguns, a outros não. Você já pensou se fossem essas as promessas? Nem todos têm essas coisas, né? Mas uma coisa Ele promete, e está aqui, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. Dessa promessa eu te digo: toma posse dessa promessa, né? Toma posse dessa promessa. A certeza de que Deus está comigo, mesmo que eu não entenda as situações que me cercam, mesmo que eu não compreenda o que está acontecendo, eu descanso. Olha como isso aqui remete a gente para Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando ele fala todas as coisas, ele está falando de todas as coisas mesmo, até quando a gente quebra a perna. Até quando a gente quebra a perna. Inclusive, essa é uma metáfora interessante também. Muitas vezes o pastor feria a perna da sua ovelha, coxeava a sua ovelha, a fim de que a ovelha não se arvorasse ao ponto de sair do meio do rebanho, né? Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é bem um sinal claro de a tua presença vai guiando nesse vale escuro que eu não consigo enxergar, escuro e estreito. Interessante, porque isso nos faz uma outra remissão. Em Mateus, no capítulo 7, versos 13 e 14, o que Jesus vai dizer é isso, né? A porta é estreita e o caminho é estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E largo e amplo é o caminho que conduz à perdição. Mas ele vai dizer: entra pela porta estreita e anda pelo caminho estreito. Anda pelo caminho estreito.
É uma figura muito interessante da gente observar, porque você sabe, Israel, a Palestina, né, é um lugar muito pequenininho, é do tamanho de Recife, é menor do que o Rio de Janeiro. Mas o relevo é muito acidentado. Então você tem naquele pedacinho de terra pequenininho, montanhas de 2.000 metros de altitude, maiores do que qualquer montanha que a gente tenha no Rio de Janeiro. A maior montanha no Rio de Janeiro, acho que é o Pico das Bandeiras, é o Pico da Bandeira, né? Em Resende, né? Eu acho que na Serra da Mantiqueira, né? Lá fronteira com São Paulo, falando do Rio de Janeiro. E você não tem essa altitude. Então, em Israel você tem uma altitude de 2.000 metros e, por outro lado, você tem regiões em Israel que são 400 metros abaixo do nível do mar. Região de terra. O Mar Morto ainda tem, se não me engano, mais 195 metros para dentro, depois da lâmina d'água. Ou seja, são quase 600 metros, né, de diferença. Ou seja, montanhas escarpadas, caminhos tortuosos e difíceis são muito comuns em Israel. Então, essa metáfora é bem clara e traz para a gente a seguinte ideia. Muitas vezes o meu caminho na firmeza com Cristo, o meu caminho rumo à terra prometida, rumo a Jerusalém celestial, rumo à eternidade com Deus, é um caminho assim, em que os meus pés vacilam, em que eu escorrego, mas o Senhor que me chamou, o Senhor que te chamou, o Senhor que te chamou para essa comunhão com Ele, para esse deleite nele, para esse prazer nele, é Ele quem há de te sustentar, mesmo diante do vale da dificuldade, mesmo diante do vale da sombra da morte, mesmo diante do vale das tentações, do glamour que muitas vezes quer nos roubar o coração, quer nos roubar a atenção. A tua vara, Senhor, a tua vara que tem um pedaço de ferro na ponta, como se fosse uma lança para me defender dos outros, porque eu não tenho defesa. É o Senhor quem me defende e eu sou uma ovelha tola. A ovelha não é fofinha, ela é tola. A figura de Deus ser o pastor e nós sermos a ovelha não é porque nós somos fofinhos, é porque nós somos tolos, carecemos da graça de Deus, carecemos da sabedoria de Deus, carecemos do Espírito Santo, do Espírito de Deus guiando as nossas vidas. E por fim, a figura que ele usa também é a figura do anfitrião, né? O Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e transborda o meu cálice. Então são figuras aí, ou seja, mesmo diante da minha adversidade, mesmo diante da minha dificuldade, o Senhor me serve. O meu cálice transborda significa dizer, Ele me serve com abundância, Ele me serve ao ponto de transbordar. É o próprio Deus quem me serve. A unção aí escrita, né? Unges minha cabeça com óleo, não tem a ver com uma unção feita para o rei, mas tem a ver com aquela unção feita por um viajante, por uma pessoa que chegava, né? Por uma pessoa que chegava na casa, né? Na casa de alguém. Você lembra, por exemplo, de Jesus no capítulo 7 de Lucas, Lucas capítulo 7, verso 46. Lucas capítulo 7, a partir do verso 33, você tem aquela passagem que Jesus está fazendo uma refeição na casa de um fariseu. Entra então uma mulher pecadora que derrama sobre Jesus um perfume, né, um bálsamo, chora aos pés de Jesus, beija os pés de Jesus e seca os pés de Jesus com seu próprio cabelo. Lembra desse cenário? Está lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 33. Aquele fariseu olha para aquele cenário, ele está recebendo Jesus na sua casa, né, para pesquisar Jesus, né, não está recebendo Jesus porque anseia por Cristo. E aí ele fala assim, ele não é rabi nada, ele não é o Cristo nada. Se ele fosse, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele. Então Jesus usa a seguinte metáfora com ele, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, quem você acha que é mais grato àquele que perdoa a dívida? Aquele que tem uma dívida menor ou aquele que tem uma dívida maior? E aí ele responde, Senhor, quem fica mais grato é quem tem a dívida maior, né? E ele falou assim, você respondeu bem, tá vendo? Eu entrei na tua casa e você não me deu ósculo, você não me beijou. Você não me deu bálsamo, você não me ungiu a cabeça, você não lavou os meus pés. E eu entrei na sua casa e desde que eu estou aqui, desde que essa mulher entrou, ela já derramou um bálsamo na minha cabeça e ela não cansa de beijar os meus pés, lavar os meus pés e secar com os cabelos. Por isso, filha, estão perdoados os seus pecados. Quem muito amou,
A quem muito se perdoou, muito amou. Né? Ou seja, ela foi amada e ela responde com amor porque ela recebe o perdão da graça de Deus. Né? Então, quer dizer, essa figura da unção com óleo na cabeça, nesse caso do Salmo 23, não é aquela unção do rei, né? O rei é ungido, que já vimos em alguns outros salmos. Aqui o que ele está dizendo é: Senhor, tu me recebes como um convidado bem tratado na tua presença e na presença dos meus adversários. É na presença da minha adversidade que vou continuar descansando em ti. O verso 6 é muito significativo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. O salmista está falando do templo, né? Ele não está falando necessariamente do céu, da eternidade. O que ele está querendo dizer é, em primeiro lugar, bondade e misericórdia. Esse é o caráter de Deus. Quando Moisés falou assim para Deus: Senhor, revela-me a tua glória, deixa eu ver com a tua glória. Deus revelou a sua glória por meio de uma doutrina. Né? Deus revelou a glória por meio de um preceito. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 34, versos 5, 6. Você vai ver Deus passando com a sua glória e dizendo: eu sou Deus bondoso, misericordioso. Faço misericórdia a quem quero e uso de compaixão com quem quero. Então, o que Davi está falando é: eu conheço a tua palavra, eu conheço esse teu caráter. E é interessante a expressão aqui, aí vai valer a pena só para a gente, pelo menos, trabalhar esse verbo, porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A expressão lá, na verdade, é me perseguirão. E essa expressão perseguirão, usada aí no verso 6 do Salmo 23, não é uma expressão usada para falar de coisas leves. É perseguir o inimigo, perseguir... ou seja, é uma ideia de um perseguir de alguém que está fugindo, essa é a ideia, né? E o que o salmista está dizendo aqui, que foi traduzido para nós para bondade e misericórdia me seguirão, na verdade, a tua bondade e a tua misericórdia me perseguirão. Isso é fundamental da gente entender pelo seguinte: está bem naquela linha que a palavra de Deus nos mostra. Nosso coração é fugitivo. Nosso coração não quer a presença de Deus. Nosso coração quer o que Deus pode dar. Nosso coração quer o nosso egoísmo, quer a nossa vaidade. O que ele vai dizer assim: ainda assim o Senhor me cerca. Ainda assim o Senhor me agarra. Ainda assim o Senhor me sustenta. A tua bondade e a tua misericórdia me perseguirão. Né? E não me deixarão fugir da tua presença. Não é o meu mérito, não é a minha capacidade de te buscar, pelo contrário, eu te traio, eu te insulto, Senhor, eu não tenho prazer em ti, o prazer que a ti é cabível eu não tenho, mas a tua bondade e a tua misericórdia me perseguem. Eu sou essa ovelha fuljona, mas a tua bondade e a tua misericórdia me perseguem. Então vem a última frase do verso 20 do Salmo 23 dizendo isso: o meu prazer é a tua presença. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Claro que Davi não está falando que ia morar no templo, né? Mas o que ele está dizendo é que eu estarei constantemente na tua presença. Por quê? Porque o que me alegra é a tua presença. Não só o que o Senhor, não são as coisas que o Senhor pode dar, mas é o Senhor. A minha alegria é a tua presença. A minha alegria é o Senhor. Como que a gente está longe disso, né? E como que essa deve ser uma oração nossa constante, né? Imagina você poder refletir aquilo que o Salmo 16, verso 11 diz, poder dizer isso de coração: Senhor, na tua presença há plenitude de alegria. Como é que a gente pode dizer isso? Senhor, na tua presença há plenitude de alegria. Ou aquilo que o Salmo 73, verso 25 vai dizer, né? Senhor, quem tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza, em quem eu me alegre na terra. O que está dizendo é: Senhor, eu não tenho mais ninguém, nem no céu, nem na terra, em quem eu me alegre. O meu coração se alegra em ti, tu és maravilhoso. Sabe, esse senso de deslumbramento pela beleza, pela glória, pela graça de Deus, né? E esse senso de deslumbramento aumenta nos nossos corações, que a gente está encerrando aqui o Salmo 23, mas não dá para não apontar para Cristo. Esse, então, aponta para Jesus de uma maneira muito clara, né? Em João, no capítulo 10, é que a gente vai ver que Jesus assume esse título sobre si. Jesus é o bom pastor. O Salmo 23 foi escrito 900 anos antes de Cristo. Em João 10, Jesus vem dizendo: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas.
Eu sou o bom pastor, eu tenho ovelhas a serem buscadas, elas ouvirão a minha voz e elas me seguirão. Aquelas que não são as minhas ovelhas não seguirão. Abre lá então, vamos abrir juntos em João, no capítulo 10, a gente faz essa leitura e encerra. João capítulo 10, todo o capítulo 10 de João é esse tema de Jesus ser o bom pastor, né? Ele dizendo, eu conheço as minhas ovelhas pelo nome, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus é quem paga o preço da nossa salvação, com o derramar do seu sangue, com o sofrimento que carrega sobre si. É Ele quem paga exatamente o que nós não temos condição de pagar. Já viu pessoas dizerem assim, eu estou pagando os meus pecados, né? Obviamente que isso é um absurdo, né? A gente não tem como pagar pecado. Até porque a dívida contraída é contra um ser que é eterno. Só um ser eterno pode pagar uma dívida ao ser eterno. E esse é Jesus, verdadeiro homem, portanto representante perfeito de nós, e verdadeiro Deus, portanto eterno. Aquele que uma das mãos dá a nós e a outra das mãos ele dá a Deus e nos liga a Deus. Então Jesus é esse bom pastor do Salmo 23 e nele nós descansamos. Olha que palavras maravilhosas para terminar a nossa noite. E a gente dizia, eu sou essa ovelha do Senhor, o Senhor é meu pastor, que me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso, renova as minhas forças, me revigora, né? No verso, na palavra, refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo, Senhor, não temo o desconhecido, não temo o dia de amanhã, ainda que seja o dia de tu me chamares, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse bom pastor veio ao mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo chamar as suas ovelhas. Então Jesus, em algumas passagens, né, vai mostrar isso, né? Deus olha para o seu povo e se compadece do seu povo, porque Deus olha para o seu povo e vê o seu povo aflito e atônito, diz a passagem da palavra de Deus, como ovelhas que não têm pastor. O próprio Senhor Jesus Cristo vive essa experiência, né? Olha para o seu povo e vê o seu povo aflito e atônito, como ovelhas que não têm pastor. Então ele vem com a sua palavra nos chamar, e a sua palavra nos basta, né? Então o Salmo, João, capítulo 10, vai dizer assim, olha, em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no curral, no aprisco das ovelhas, mas sobe pela cerca, esse é ladrão e salteador. O dono das ovelhas, o pastor, ele entra pela porta. É o verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Tem ali um porteiro. Ali na porta tem um porteiro, porque há várias ovelhas de diferentes donos ali, né? E tem um porteiro dentro naquele aprisco. Verso 3. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Tem um significado fortíssimo isso aqui. Eu estava falando com a dona Leila mais cedo aí, a dona Leila tem experiência aí de interior, né? Muitas outras pessoas também têm, né? A dona Leia também tem, enfim, muitas outras pessoas também têm experiência de interior aí, né? Se não de morar ou ter sido criado lá, pelo menos passar por lá. E não sei se vocês já viram, é muito rara a cultura de ovelhas, mas é muito comum a cultura de boi, né? De vaca, né? Então, não sei se vocês já viram isso, né? Vacas de diferentes donos, pastando num único terreno. Aquele dono chega e ele faz uma espécie de algum grunhido com a voz, alguma coisa tipo, oh. Aquelas ovelhas que são dele vêm, as outras não vêm. Já viu isso? Mas a gente vê até hoje, né? Esse exemplo a gente pode ver até hoje. Um único pasto, diferentes ovelhas, diferentes bois e vacas, de diferentes donos. Aquele dono daquele grupo chama, elas vêm. As outras não vêm. O que Jesus está dizendo é isso. As minhas ovelhas, há várias ovelhas naquele aprisco. Primeiro, cuidado, tem o ladrão, ele não vem pela porta, ele vem pulando a cerca. Mas aquele que vem pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre. Ele entra, ele chama as suas ovelhas pelo nome, até o detalhe é maior ainda, né, do que esse grunhido que eu falei, né? Ele chama as suas ovelhas pelo nome, elas ouvem a sua voz e reconhecem a voz do seu pastor. Entende? Nós conhecemos a voz do nosso bom pastor, que é Cristo. Cristo é o nosso bom pastor.
Eu espero que você reconheça a voz do bom pastor sussurrando ao seu coração, aquietando o seu coração, aquietando a sua alma. Então é o que ele diz: então ele faz sair todas as ovelhas que lhe pertencem e vai adiante delas, e elas o seguem, porque elas lhe reconhecem a voz. Elas de modo nenhum seguirão o estranho, antes elas fugirão do estranho, porque elas não reconhecem a voz dos estranhos. Elas reconhecem a voz do bom pastor, que é Cristo. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida aí não é bio, é zoé, não é vida de biologia, não é vida de sentido físico, né? Eu vim para que vocês tenham vida, ou seja, eu vim para que vocês tenham vida de essência. Eu vim para que vocês tenham vida na alma, zoé. Eu vim para que vocês tenham zoé, não é? Eu vim para que vocês tenham bio, né? Jesus veio para isso, para nos trazer, refrigera a minha alma, dá sentido para a minha existência, me traz a salvação, me faz ver de quem eu sou. Somos o teu povo, Senhor, e rebanho do teu pastoreio. Salmo 100, verso 3, né? Então Jesus continua no verso 11 dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho. Eu vou tentar fazer com que elas ouçam a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas não seguirão o mercenário. As minhas ovelhas não se confundirão. São minhas ovelhas, por quem eu verti o meu sangue. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Elas podem até estar desgarradas, podem até estar desviadas, mas as minhas ovelhas haverão de ouvir a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Ele continua dizendo no verso 18: a minha vida ninguém tira ela de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Verso 26 a 28, para a gente encerrar. Os judeus haviam se aborrecido com essa palavra, né? Aborrecido, Jesus estava dizendo. Muitas vezes Jesus vai perguntar: por que será que vocês não compreendem o que eu digo? Ele fala isso, mas ele mesmo responde: vocês não compreendem o que eu digo porque vocês não são das minhas ovelhas. Se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz. E é quando ele vai dizer então no verso 26, 27 e 28, ainda do capítulo 10 de João: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Bom, inevitável fazer essa ligação do Salmo 23 com João 10, né? Isso mostra uma porção de coisas, entre elas a divindade de Jesus. Jesus é Deus, muitas vezes ele vai dizer isso, e muitas vezes as epístolas, né? O Espírito Santo que revelou a Pedro, a João, vão escrever nesse sentido, né? Ele é verdadeiro Deus. Mas essa palavra já é uma palavra... Veja, o que Jesus está dizendo é... Jesus está aplicando um salmo, que é o Salmo 23, que está no inconsciente coletivo de um povo. É uma oração feita a Deus, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E agora vem Jesus dizendo ao mundo, dizendo: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele só pode despertar duas coisas nisso: o ódio das pessoas que acham isso uma blasfêmia, porque de fato, se ele não é Deus, isso é uma blasfêmia, ou a apreciação, o anseio, o desejo, o quebrantamento, o reconhecimento daquelas que são as suas ovelhas, daquele que é o seu povo, reconhecendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E agora o Senhor, meu pastor, se mostra com um rosto, se mostra com uma voz, a voz do seu Filho, a voz de Cristo. Cristão, irmão, irmã, que o bom pastor conforte, console, anime, refrigere a nossa alma, conforte, console e anime os nossos corações, para que tenhamos prazer nele,
no nosso bom pastor, para que vivamos para a sua glória, para que aguardemos a sua vinda, para que vivamos o dia a dia, né, com o anseio cada vez maior de buscar dele, de buscar nele, de ter prazer nele, de conhecer o amado da nossa alma. Que seja assim para nós. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem a gente vai para o Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Vamos mostrar Cristo como esse Rei da Glória. Né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Na próxima terça, então, às 7h30, aí nessa nossa devocional online, Terças com Cristo. Deus abençoe, irmãos, a cada um de nós, a cada um de vocês. Tenhamos uma noite debaixo da graça do Senhor, um restante de semana abençoado. Que Deus nos dê a graça de despertar em nós fome e sede dEle, da palavra dEle, da presença dEle. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse banquete bendito que o Senhor nos dá, o banquete da Tua presença, o banquete da Tua palavra, o bálsamo do Teu Espírito Santo, o refrigério da nossa alma, a manifestação da face do bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Vemos, Senhor, que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos perseguem, por mais que fujamos da Tua presença, a Tua boa mão nos sustenta e, como diz a Tua palavra, das Tuas mãos nada nem ninguém pode nos tirar. Nós ansiamos por Ti, amado da nossa alma. Nós ansiamos pela Tua presença, pela comunhão contigo, pelo deleite dos nossos corações em Ti. Mais uma vez reconhecemos que os nossos corações vagueiam tanto, nossos corações são tão instáveis, tão perturbados com qualquer vento da vida. Senhor, aquieta-nos em Ti, conforta-nos em Ti, consola-nos em Ti, alegra-nos em Ti, sustenta-nos em Ti. Possamos ter esse prazer de dizer: Tu és o nosso pastor e nós já não precisamos de mais nada, porque Tu és o todo suficiente da nossa alma, o todo suficiente da nossa existência. Guia-nos, Pai, pela vereda da Tua justiça, pela retidão do Teu caminho, pela santidade da Tua vontade, e faze-nos perceber que mesmo nos momentos difíceis, de angústias, de lutas, de dissabores, de preocupações, de tentações, de estreitamentos, o Senhor está conosco. A Tua vara, o Teu cajado nos guiando, a Tua doce presença se manifestando diante de nós e assim nos animando. O sol nasce, logo após o tenebroso vale escuro, o sol nasce e o Senhor nos concede a graça de ver as coisas novamente, com o sol que nos ilumina, com a Tua presença que nos ilumina. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, sonda cada coração, conhece o que vai em cada íntimo, preocupação, anseio, e responde conforme a Tua vontade. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nossas buscas por Ti são interesseiras de nós mesmos. Desperta os nossos corações para que nós amemos a Ti, a Tua pessoa, ansiemos por Ti e vivamos para a Tua glória e para o Teu louvor e para a Tua honra. Nosso bom pastor, amado da nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Semana que vem a gente está junto de novo aí, tá bom? Com o Salmo 24. Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Fiquem na paz.